Você está com as crianças em casa nestas férias? Então preste atenção na reportagem a seguir com algumas dicas importantes para que os pequenos possam brincar com segurança. Passou o Natal, passou o Ano Novo, mas as festas para as crianças estão só começando. Afinal de contas, a gente está no período de férias. E é nesse período que os pais têm que ter muita atenção. Só no Brasil, 122 mil crianças são hospitalizadas todos os anos por conta de acidentes domésticos. A gente está aqui com a tenente Andréia, que inclusive é a mãe do Theo, de 4 anos, e vai mostrar aqui para a gente na casa dela, que em casa de ferreiro... O espeto tem que ser de metal, não pode ser diferente, né? A nossa casa já é bem adaptada para as necessidades do Theo e para os cuidados com ele. E com outras crianças, né, que vierem passar férias ou vierem brincar. A nossa instrução maior é para quem não está preparado ainda para receber as crianças. Então, o que a gente pode fazer? Qual dica que a gente pode dar para quem está recebendo essas crianças no período de férias? O Theo e a prima dele vão passar as férias brincando em casa. A partir daí, começam os cuidados. Então, tenente, a primeira coisa que a gente pensa quando olha uma criança, a gente pensa no brinquedo. Então, com esses brinquedos aqui, qual que é a principal dica? A nossa principal dica é que cada brinquedo ele é feito para uma idade específica. Então, que os pais, antes de dar esse brinquedo para a criança, eles olhem a classificação etária desse brinquedo para que pequenas peças, brinquedos muito pequenos como esses, podem causar assim, um engasgamento dessa criança e podem causar um acidente. E não é só com os brinquedos que os pais devem ficar de olho. Nesses produtos, só os adultos podem mexer. A gente pede que fique guardado em um armário separado, então escondido dentro da área de serviço, então que a criança não tenha contato com esse tipo de produto. E a gente fala muito também dos cosméticos, que alguns não dão muita atenção. O cosmético é um produto químico como o produto de limpeza e também deve ser mantido dentro de um armário, guardado para a criança não ter contato. Na hora de cozinhar, é fundamental evitar o risco de queimaduras. A gente fala que o ambiente da cozinha, da área de serviço, não é um ambiente indicado para crianças menores, né, de 4, 3, 5 anos, que não tem esse discernimento de saber que ele tem um objeto quente, uma panela quente. Se o pai quer preparar um alimento junto, que essa cozinha esteja preparada para receber e que seja uma criança maior. Então, com seus 7, 8 anos, e o pai esteja 100% do tempo ao lado dessa criança. Que a criança não manipule objeto cortante, que ela não mexa com fogo. E nos casos de preparo do alimento, que a gente tem crianças menores, a gente indica fechar essa cozinha mesmo, com o portãozinho, ou mesmo a porta de acesso, que essa criança não fique perto do preparo do alimento. No banheiro, a água pode trazer perigos tanto para os pequenininhos quanto para as crianças maiores. Crianças que ainda tomam banho na banheira, elas devem ter vigilância constante. Ou seja, no momento do banho, traga tudo, toalha, sabonete, shampoo, tudo que você vai precisar. Para quê? Para que essa criança não fique sozinha em momento nenhum do banho. Porque uma pequena lâmina d'água pode fazer com que essa criança se afogue. As tomadas e equipamentos elétricos de toda a casa devem ser protegidos de crianças mais curiosas. A gente deve evitar que qualquer tipo de objeto que conduz eletricidade, ele fique ligado sem ter uma finalidade. Então, se você não está carregando o celular, retire esse carregador, porque pode sim conduzir a corrente elétrica, né? E quando essa tomada está livre, se você tiver uma criança menor, né, que tem esse espírito de curiosidade, a tendência é que ela queira introduzir algum tipo de objeto na tomada para saber o que vai acontecer. Então, a gente tem alguns dispositivos no mercado hoje de segurança, mas nós também podemos usar uma simples fita adesiva para tampar e obstruir essa passagem. Então, que ela fique bem rente e tampe o caminho dessa criança para que ela não mexa nessa tomada e evite aí tomar um choque. E para janelas, um investimento que salva vidas. Principalmente em casas em que a gente tem mais de um andar, né? A gente fala até em casas normais, que o pessoal acha que, não, é só em apartamento que eu devo ter. Não. Mesmo na sua casa, é interessante ter essa tela de proteção, porque uma pequena altura, dependendo do tipo de tombo, tipo de queda que essa criança tenha, pode gerar graves acidentes. Então é interessante que, se você tem um sofá ou uma cama, que ela também fique afastado um pouco da janela, e se você tem essa tela, ela já te dá essa segurança, esse resguardo. Então tem que ter sim a tela e a rede de proteção, e não esquecendo que do banheiro, né, que se a gente tiver um vasculhante muito baixo, em que essa criança consiga passar, né, abrir e passar, a gente também tem que ter essa tela de proteção.